Ai, irmãs, desculpa, eu esqueci. Eu esqueci de falar para vocês, vou contar. O meu filho trabalha de madrugada, né, então ele chega de manhã, dorme, acorda, almoça, aí levanta, vai fazer as coisinhas dele, depois quando chega no finalzinho da tarde, ele dorme de novo, para que ele possa ter mais uma quantidade de sono, porque depois ele levanta para ir trabalhar de madrugada. E aí ele acordou ontem, acho que era eu não lembro direito a hora que era, mas ele acordou desse sono que ele deita depois. E aí ele falou: "Mãe, acabei de sonhar com arrebatamento". Eu falei: "É? Então conta tudo aí, vamos lá". Aí ele disse que ele estava num lugar que tinha um prédio, e o que eu achei interessante, gente, é os pontos que parece que são marcadores de tempo e de acontecimento, mas vê se vocês concordam comigo. Ele estava num prédio, ele estava com uma propaganda, política do Bolsonaro. E ele falou que ele veio no prédio e ele ia colocar essa propaganda política lá. Ele disse que ele veio, subiu no prédio e pendurou. Disse que era uma faixa compridinha, simples, que tinha o nome do Bolsonaro, a foto dele de lado, daquele jeito que ele põe, e o número, né? Os números da eleição dele. E ele pôs, quando ele chegou na parte de baixo do prédio, as pessoas que eram responsáveis pelo prédio, que era um prédio público, um prédio comercial, disseram assim para ele que não podia colocar, que não sei o quê. Pá. Ele, ah, não, tudo bem então, vou tirar sem problema nenhum, tal. Eu só coloquei, mas por colocar, entendeu? Vou tirar, tal. E aí disse que ele, quando ele olhou, que ele falou que ele ia tirar, que ele olhou, ele falou que tinha um monte de propaganda que não era dele, colocada de forma muito específica, assim, Bolsonaro para candidato, tal. E ele falou, nossa, agora tô perdido, porque eu falei que ia tirar a minha, mas não tem só a minha. Tem um monte, quem colocou tudo isso? Agora tô frito. Nisso que ele estava falando isso, ele olhava para o lado, ele via alguém, é, parece que tinha uma mulher com uma criança, e alguém falava, olha para o céu, ele olhava, ele via como a lua, como se fosse gigante, mas não parecia a lua, ele falou que parecia um planeta. E quando ele olhava mais para o lado, ele via mais dois planetas, um atrás do outro, assim, ele falou gigantes. Quando ele olhava, ele via esses três planetas, que pareciam três luas, mas ele disse que não eram três luas, pareciam três planetas distintos. E ele pensava assim, meu Deus, vai começar. Nisso que ele pensava, meu Deus, vai começar, ele procurava o celular dele no bolso para ligar para mim, para falar comigo. A única coisa que ele pensava, só que ele não achava o celular. Nisso que ele estava nessa hall desse prédio, né, que ele tinha olhado para o céu, ele viu eu entrando. Eu chegava perto dele assim, entrava e falava assim: Eu te falei que ia acontecer. Nisso, ele disse que. Eu não sei direito, eu sei que ele falou que ele começava a subir, as pessoas começavam a subir, e ele falou que ele começou a sentir a sensação de subir, e ele começou a subir. Ele falou que essa sensação que para ele foi a coisa mais maravilhosa, porque ele começou a sentir um treco no meio do estômago e começou a subir. Subir, 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 foi passando no prédio onde estava alto, onde estava a propaganda que ele tinha posto, tudo. Só que assim, gente, ele estava subindo e no meio dessas propagandas tinha uma propaganda do Haddad. E quando ele olhou subindo, ele pensou, nossa, esse corrupto safado, esse político, não sei o quê. Aí nisso ele começou a descer. Nisso que ele começou a descer, ele segurando o pé e falou: Não, senhor, não, não descer, não. Tá bom, não, não quero saber, deixa isso tudo para lá. Quero saber de política, não quero saber de nada, deixa isso tudo para lá, eu quero ir com o senhor, eu quero ir com o senhor. Aí nisso ele segurando no prédio para não descer, porque ele ia cair, né? Ele falou que ele soltou e falou: Meu Deus, estou nas suas mãos, meu pai. Aí ele soltou, continuou descendo, porque depois ele continuou subindo. Nisso que ele continuou subindo, ele pensava: Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Cadê meu irmão? Cadê minhas sobrinhas? Eles devem estar subindo também. As pessoas devem estar subindo também. Aí diz que quando ele chegava no céu, ele falava que ele via um jardim com uma grama muito verde, assim, é como se as pessoas saíssem todas de dentro da grama, assim, né? Saíam limpas, normais, mas como se saísse de dentro da grama. E ele também tinha saído. Aí ele pensava na gente, falava, deve estar tudo por aqui. É nisso que ele falava que tinha aquele gramado lindo, lindo, lindo. Ele falava que tinha como se fosse uma cobertura, como se fosse aqueles casamentos ou festas, né, que tem lugares de campo que tem aqui, cobrem, fazem aquelas coberturas para festa, né, para preparação da festa, e ele falava que eles iam todos, estavam todos correndo para baixo desse lugar, que era como se fosse o lugar da preparação da festa. E ele foi correndo para lá, e aí nisso ele acordou. Eu falei, isso me chamou a atenção pelo fato de eleição e preparação. Gente, a eleição para presidente, a preparação é no ano que vem, né? E eu disse para mim que o Bolsonaro vai ser candidato. Aí me chamou a atenção, porque se a eleição normalmente acontece em outubro,
As preparações, né, final de setembro, começo de outubro, as preparações elas acontecem por volta de 3 meses antes. Isso cai justamente no tempo em que eu acredito que pode acontecer o arrebatamento, que é na festa de Pentecostes. Isso me chamou muita atenção nesse esse marcador de tempo. Irmãs, eu vou contar para vocês uma parte do sonho do meu filho, que eu não contei porque eu não tinha entendido no final. Aquela parte que eu falei para vocês que as pessoas que tinham subido e chegavam no céu, estavam saindo do meio do gramado, como se estivessem nascendo da grama. E aí era um gramado bem grande, bem bonito, que as pessoas estavam todas correndo. E eu falava que tinha uma cobertura como essas de quando a pessoa vai fazer alguma coisa num gramado, né? Aquelas coberturas. Na realidade, ele falou para mim, ele me explicou depois que tinham várias coberturas. Na realidade, eram como quiosques, vários, não tinha só um. E as pessoas iam todas correndo, se agrupando em grupos que iam, tipo, o grupo que ele correu para um quiosque, um grupo correu junto com ele, tinha outros, outro grupo correu junto no outro quiosque. Assim, várias pessoas corriam para quiosques que estavam espalhados ali no gramado, mas tinham pessoas que passavam reto e não corriam e não entravam no quiosque, iam correndo, continuavam correndo, ele não sabe para onde. Isso me chamou a atenção, que ele falou que quando eles entraram, quem entrava no quiosque, assim como ele entrou em um com o grupo e outros entraram com outros, colocavam uma roupa como se fosse um uniforme de guerra. Isso me remeteu demais aos 144.000, como se quando todo mundo subisse tivesse uma separação. Uns entravam nos quiosques em grupos para se preparar para voltar, para se colocar a sua armadura de guerra, e outros passavam correndo adiante, que provavelmente é aqueles que não vão, né, voltar, mas são a noiva de Cristo. E eu não tinha contado porque ele não tinha me explicado esse detalhe mais a fundo.